Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 11, aliás, 2 Samuel, capítulo 11. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos. 1 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 1, eu não vou ler basicamente todo o capítulo, mas quero ler alguns versos e vou estar falando para os irmãos, citando os versos que formos lê-los. 2 Samuel 11, verso 1, começa dizendo assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não desces à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Deus, a arca Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Eu quero pular para o verso 24. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora. Assim este como aquele intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Senhor Deus, pedimos que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos conceda o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor.
Nós trememos, ó Deus, diante de situações que aprendemos na Tua Palavra, que mostra, ó Deus, quanto o Senhor sonda a nossa vida e mostra, ó Deus, quanto o Senhor conhece o nosso viver. Pedimos que pela Tua graça nos perdoe e nos ajude na exposição da mensagem do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Voltando o coração para Deus, irmãos, o pecado sempre tende a nos afastar de Deus e causar insensibilidade no nosso coração. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós podemos ver que Deus escolheu esse homem ainda quando jovem, e Deus, através desse homem, ainda logo já no tempo da sua juventude, fez grandes coisas através de Davi. Davi venceu grandes desafios da vida, né? E esses desafios, segundo ele, todos foram vencidos pelo poder de Deus, todos foram vencidos porque a gente vai ver na história de Davi, até ele sempre dependendo do Senhor em todas as lutas que ele enfrentou. Esse homem, quando ainda jovem, ele se tornou adulto, mas nesse intervalo de jovem para adulto, os desafios que ele enfrenta, urso, leão, né? E também a grande batalha que ele enfrentou foi com o gigante Golias. Quando ele diz, olha, tu vem contra mim com paus, né? E eu vou contra ti com o nome do Senhor. Não só essas questões das vitórias que Davi tem, as batalhas que ele enfrentou, ainda quando moço, enfrentando Golias e defendendo as ovelhas do seu pai, antes e depois enfrentando Golias, Davi também, ele se torna um rei mais tarde, e através do seu reinado, Deus expande o seu reino, o reino de Israel, e Deus concede muitas vitórias a Davi, e essas vitórias sempre debaixo da dependência de Deus, relacionada à comunhão de Davi com Deus. Davi sempre buscava a orientação de Deus, sempre perguntava em oração se era para ir para determinada batalha ou não, e Deus sempre falando em uma comunhão com Davi. Mas esse homem ainda, não só as vitórias, não só a expansão do reino que lhe trouxe respeito por parte de Israel, e não a admiração por parte do povo, não só essas vitórias, irmãos, mas que Davi dependia de Deus, mas também a vida de relacionamento com Deus. A gente pode ver que esse homem, ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Ele escreve salmos, as poesias, os hinos que eram cantados pelo povo judeu, alguns deles, e quando nós vemos, irmãos, ele compôs belos hinos, belas poesias com as quais o povo louvava a Deus pelo reinado de Deus e porque Deus abençoava Davi. Mas esses hinos também, esses salmos, as poesias, elas expressavam a comunhão de Davi, o quanto Davi gostava de se relacionar com Deus, quanto o coração de Davi estava colocado na presença de Deus, e quanto Davi se deliciava dessa presença de Deus. Mas um dia aconteceu uma coisa muito terrível na vida de Davi. O rei, durante muito tempo da sua vida, manteve seu coração voltado e o coração fixado na presença do Senhor, tanto que a palavra de Deus vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele gozava de um relacionamento com Deus, mas um dia esse rei bem-sucedido, que tinha seu coração voltado para Deus, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, ele começou então e cedeu à tentação do pecado e deixou que o pecado tomasse o seu coração. E por conta do pecado tomar o seu coração, Davi tornou o seu coração, o pecado tornou o coração de Davi insensível. Amados, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi é aquela história que nós olhamos e quando deparamos com toda a sua narrativa de quem era Davi, o que Deus tinha feito através de Davi, como Davi se apresentava como homem de Deus,
quando Deus realizava batalhas e dava vitória para Davi. Quando olhamos os livros dos reis, Davi sempre perguntando a Deus se era da vontade de Deus, Davi ir para a batalha, o povo ir para a batalha ou não, e Deus dizia, Davi vai, Deus dizia, Davi não vai. Esse homem que tinha a vida, o coração voltado para Deus, que gozava da comunhão com Deus, e quando nós olhamos esse momento triste da história dele, nós dizemos assim, não acredito. É a mesma coisa quando a gente ouve um homem de Deus que é dedicado a Deus, que tem uma comunhão com Deus, um crente fiel, mas um dia é possível que esse crente ceda à tentação do pecado e caia em pecado, e quando a gente fica sabendo, a gente diz, não, eu não acredito. A gente começa a fazer exclamações, reações de exclamação, a gente faz interrogações e diz, olha, como pôde? Ele era tão fiel ao Senhor, era um homem tão piedoso, um homem tão dedicado, um pastor tão piedoso, um diácono tão piedoso, um irmão de bom testemunho, como ele pôde fazer um negócio desse? Davi era um homem de Deus. E na história de 1 Samuel nós podemos ver que ele cedeu, a 2 Samuel capítulo 11, que Davi cedeu à tentação que ele saiu do coração. Os desejos, maldesígnios e os adultérios parte do nosso coração. Davi não cuidou neste momento do coração. Nós olhamos para ele, ele era um homem que tinha obtido várias vitórias de Deus, por meio do favor do Senhor. E a gente quando vê Atos 12, 22, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós indagamos como Davi foi capaz de fazer uma coisa dessa. Por que Davi fez isso? Irmãos, o pecado, quando ele chega na nossa vida, o pecado, quando ele toma o nosso coração, o pecado desvia o nosso coração, tornando-nos insensíveis. O pecado, ele tem a capacidade de tornar o nosso coração insensível. Quando ele torna o nosso coração insensível, aí nós não damos mais atenção a muitas coisas. Davi, aconteceu isso com ele. O pecado tornou o coração de Davi insensível. O pecado desviou o nosso coração de Deus e tornando o nosso coração insensível. Como a gente pode ver isso na vida de Davi? Como foi que essa insensibilidade atingiu o coração de Davi, a vida de Davi? Primeiramente, o pecado, ele desvia o nosso coração da presença de Deus, nos tornando insensível, quando, irmãos, quanto aos nossos deveres como servos de Deus. Olha só. Quando o pecado toma o nosso coração, nos deixa insensível, quanto aos nossos deveres como servo de Deus, primeiramente. Veja só a história, não é por acaso, não foi erro do autor que estava escrevendo. Veja como o autor, ele começa esse texto dizendo, decorrido um ano, tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi tinha o trabalho dele. Era costume os reis estarem envolvidos na liderança das batalhas. Ele estava lá juntamente com os generais, juntamente com os soldados, organizando a forma como ia atacar. No passado era comum isso acontecer. Os reis muitas vezes lideravam a frente de batalha juntamente com os seus soldados e os seus generais. E o texto começa dizendo, olha, Davi deveria estar lá, mas ele não foi. Decorrido um ano em que os reis costumavam sair para a guerra, decidiu Davi ficar em Jerusalém. Davi tinha um compromisso dele. Ele deveria estar na guerra juntamente com Joabe e os seus soldados. Davi, ele estava no lugar errado. Nós corremos o risco de abrir brechas para o pecado, e o pecado torna o nosso coração insensível quando nós estamos no lugar que não deveríamos estar. Corremos esse risco quando estamos no lugar, quando fazemos o que deveríamos, quando não fazemos, aliás, o que deveríamos fazer, quando não estamos no lugar onde Deus queria que estivéssemos,
Quando estamos em outras atividades, fazendo outras atividades, gastando tempo em outras coisas as quais Deus não planejou para nós. Davi deveria estar na guerra. Veja que o texto, decorrido o tempo, Davi, porém, ficou em Jerusalém. Davi não estava no lugar que ele deveria estar, no lugar que estava planejado para ele estar. Davi estava descansando no palácio, passeando sem fazer nada, distraído com a sedução do pecado de uma mulher. Ele caiu em ruínas. Então, as Escrituras nos mostram, irmãos, que precisamos ter cuidado com as nossas distrações. Quando a gente está fazendo coisa que não deveria fazer, quando a gente deveria estar... O problema é que muitas vezes as distrações nos atrapalham quanto aos nossos deveres. As distrações que enfrentamos, as distrações que passamos, as coisas que fazemos, às vezes nos distrai quanto aos nossos deveres de homem de Deus. Como homem de Deus, Davi deveria estar na guerra, mas ele não foi, ele ficou. E isso foi o problema que ele enfrentou. Precisamos, irmãos, saber sempre o lugar que Deus quer. Precisamos ter cuidado com as distrações que nós enfrentamos, porque geralmente as distrações que nós enfrentamos, se a gente não estiver fazendo a coisa correta, as distrações podem nos abrir brechas para as tentações e para o pecado. Hoje, aplicando ao nosso contexto, muitos cristãos vivem distraídos. Distraídos como? Irmãos, nós enfrentamos um momento que na vida a igreja enfrenta um período difícil, a gente que pastoreia enfrenta um problema difícil. Hoje nós vivemos essa tecnologia que está crescendo cada vez mais, tem trazido distrações para a igreja, tem trazido distrações para o povo de Deus. Hoje em dia tem colegas, começando pelos pastores, muitas vezes muitos de nós passam distraídos horas e horas. Horas e horas, me desculpe, eu não sei como encontra tanto tempo. Alguns crentes, colegas, pastores, diáconos e outras pessoas para ficar distraídos na internet. Eu não estou pregando contra a internet, não é isso que eu quero falar. Mas o que eu quero pregar é contra a distração que enfrentamos. Há uma distração muito grande, dedicada a tempo muito grande com a distração na tecnologia. Crentes passam horas e horas no Facebook, gastam tempos e tempos distraídos em redes sociais, e os resultados dessas coisas, irmãos, não são benéficos. Sabemos de história de colegas, esposas de colegas no ministério, colegas que abandonaram o ministério porque conhecem pessoas nas redes sociais, começam relacionamento na rede social, e o fim de tudo isso chegou à destruição da família. Recentemente um colega no campo cearense se envolveu com uma pessoa pela internet, conheceu na página do Facebook, na rede social, distraído. Começou a conversar daqui, uma conversinha dali, outra daqui, sem nem muita participação, sem nem muito interesse de conversar. Depois veio outras conversas, foram aumentando. 6 meses depois, esse colega estava querendo deixar a esposa, abandonar o pastorado para se encontrar com a mulher, e fez isso. E hoje quase perde a esposa, perdeu o ministério, aliás, mas quase perde a família. Pela graça de Deus, a esposa o perdoou, mas perdeu o ministério. Irmãos, as distrações, elas são perigosas. Precisamos ter cuidado com as distrações. Precisamos ter cuidado. Davi, ele estava distraído. Ele não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Ele deveria estar na luta, na batalha, juntamente com os seus soldados, cumprindo a vontade de Deus. Era para ele estar lá, que ele era o rei. Mas ele estava distraído. As distrações,
elas podem, quando nós estamos distraídos, precisamos ter cuidado, porque isso pode tornar uma brecha para o pecado. E quando o pecado entra por meio das nossas distrações, ele torna o nosso coração insensível para com os nossos deveres de crente, para com os nossos deveres. Davi, ele não cumpriu, ou ele não estava percebendo o seu dever. Entre dever e descanso, entre dever e distração, ele estava distraído. O pecado torna o nosso coração insensível quanto aos nossos deveres. Nós não podemos cair em distrações, nós não podemos perder a percepção de quem somos. Precisamos, aplicando para o nosso contexto bem atual, precisamos ter cuidado com as redes sociais, precisamos ter cuidado com o que estamos vendo, precisamos ter cuidado aonde andamos, o que fazemos. Cuidado com as distrações. Segunda coisa que Davi fez, irmãos, o desvio causado pelo pecado torna o nosso coração insensível quanto aos nossos deveres. Davi caiu em distrações, mas a segunda coisa, o desvio causado pelo pecado, ele torna o nosso coração insensível para ver os resultados ruins que o pecado pode trazer. Veja que diz o verso 2 ao 5. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho. Mulher era muito bonita, o texto diz. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Tiveram informações aqui, só essas informações eram necessárias para Davi dizer: deixa ela lá mesmo. Vou dizer o porquê. Primeiro, era uma mulher casada. Davi, ele se sentiu tanto atraído por essa mulher. O pecado foi tão forte, deixou o coração dele tão insensível, que ele não conseguiu ver ou perceber as consequências ruins que viriam depois de ele ceder à tentação. Mas Davi não pensou nisso. Ele só se sentiu atraído e pronto. O desejo cega, a concupiscência da carne cega, chegou até o coração, até os olhos de Davi. Não os olhos físicos, mas a questão espiritual. Davi parece que ficou cego, dominado pelo desejo. Davi viu Batseba no seu palácio. Ele avistou apenas uma mulher bonita, um corpo bonito, um belo e desejável. Ele não pensou nas consequências por trás daquilo. O que é que Davi fala? Ele alimenta o desejo por Batseba. Davi então diz, ele alimenta esse desejo perguntando: quem é ela? Disseram-lhe: olha, era Batseba, esposa de filha de Eliã, esposa de Urias. Quem é Eliã? Quem é Urias? Quando soube que aquela mulher era filha de um dos seus melhores soldados, de um dos soldados mais valentes, não apenas filha de um dos seus soldados mais valentes, mas esposa de um dos seus principais oficiais. Urias, ele estava entre os 30 melhores oficiais do exército de Davi. Ele também não levou isso em consideração. Ele podia muito bem ter medo, porque eram 2 soldados treinados. Urias era um dos melhores à frente das batalhas, um homem de guerra. Eliã também. Mas isso não fez medo algum no coração de Davi. Davi então cai em adultério. Após ele vê quem é, deseja Batseba, ele cede à tentação. Davi cai em adultério. Ele fica atraído por ela e manda buscá-la. Ela veio, eles tiveram a noite, se deitaram, como diz o texto. Depois ela volta para a casa dela. Talvez aqui Davi pensou assim: muito bem, a minha história acabou aqui, um ponto final. Pequei, satisfiz os desejos da minha carne, mas está tranquilo, ninguém vai saber.
ninguém vai saber. Davi deve ter pensado isso. Satisfiz o meu desejo, passei a noite com uma mulher bonita e o seu marido nunca há de saber. As outras pessoas, outras autoridades não irão descobrir, nem eu nem ela seremos apedrejados, tudo bem, está aqui. Mas só que, irmãos, a gente pensa que o nosso pecado não traz resultados ruins. Davi, mulher foi embora, Davi estava na sua casa, passados dias, o pecado nos faz insensível para vermos os resultados ruins que ele pode trazer. A gente não quer ver os resultados ruins que o pecado nos traz, porque ele coloca insensibilidade no nosso coração para a gente não ver isso. Aconteceu Davi, que achava que a história havia terminado. Após alguns dias, um mês mais ou menos, chegou a notícia de Batseba a Davi, dizendo que estou grávida. Aqui o negócio começou, o problema começou para o rei aumentar aqui. Davi sabia que era o pai, porque ele viu Batseba tomando banho, e o texto fala claramente que Batseba havia saído de seus períodos mensais. O banho que ela tomava era um banho de purificação, que a mulher passava após, no judaísmo, no Israel, após ter esse período, naquele contexto. Batseba estava em seu período de fertilidade. Davi sabia disso, que ele conhecia o banho que ela estava tomando. Logo, seu marido estava na guerra. O único homem a quem ela havia se deitado era com quem? Com o rei Davi. Então Davi era o pai e ele sabia muito bem disso quando a notícia chegou a ele. Ele sabia tanto, irmãos, que ele já providenciou logo um meio de ocultar o seu pecado. Existem muitas pessoas, irmãos, que acabam sua vida, acabam o seu casamento, acabam o seu ministério apenas por um prazer carnal. Existem crentes, pastores e assim por diante. O desejo carnal para o adultério é tão grande que a pessoa não pensa nas consequências. Davi não pensou nisso. Pessoas que por um momento de prazer perdem o amor da sua esposa, desestrutura sua família, que é um dos seus maiores bens. Obreiro que por momento de prazer se deixam levar, perde os seus ministérios. O pecado desvia o nosso coração de Deus. O pecado ofusca a nossa visão para vermos os resultados nefastos que ele traz. Não vale a pena trocar o aconchego do nosso lar, a vida com nossas esposas, o amor da nossa esposa, dos nossos filhos, o amor de Deus. Não vale a pena a gente trocar tudo isso para cair nos braços do adultério, para cair nos braços do pecado. Davi fez isso. Ele não pensou em nada. Ele não pensou em coisa alguma, não pensou em Deus, não teve medo de Urias, não pensou nas consequências após o seu ato, não pensou em nada disso. Davi apenas pensou que ele viu, apenas foi uma mulher bonita, que ele queria satisfazer os seus desejos carnais com ela. Por quê? Porque o pecado tornou o coração de Davi insensível. Pecado torna o nosso coração insensível, irmãos. Precisamos ter cuidado. Ele torna o nosso coração insensível para com as nossas responsabilidades como servo de Deus. Ele torna o nosso coração insensível quanto às consequências ruins que ele pode trazer. Mas o pecado torna o nosso coração insensível quanto às prioridades, terceira, das nossas vidas. Veja só, verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe. Lembra que o povo estava na guerra. A prioridade da vida de Israel, do povo Israel, a prioridade de Deus para o povo, para Davi era a guerra, era vencer a guerra. Mas agora Davi pecou. Davi não está mais priorizando a guerra. A primeira coisa que ele faz para mostrar que não está mais priorizando a vontade de Deus, não está mais priorizando a guerra que era a tarefa deles, a primeira coisa que ele faz é desfalcar o exército que estava na batalha, para tentar fazer o quê?
A prioridade não era mais a guerra, a prioridade de Davi agora era esconder o seu pecado. A prioridade era esconder o seu pecado, e ele começa a fazer isso. Depois que chega a notícia, Davi, verso 6 diz assim: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Verso 7: vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como se passava Joabe, e como se achava o povo, e como ia a guerra. Urias, irmãos, ele era indispensável para a guerra. Quando Davi recebe a notícia que a mulher estava grávida, ele manda mensageiros a Joabe para Urias vir até ele. Urias era indispensável para aquele momento. Israel estava em guerra terrível. Esta guerra havia começado já há algum tempo no ano anterior. Os inimigos de Israel haviam desafiado ousadamente o reino de Israel. Era uma guerra difícil. Urias era um dos 30 melhores oficiais de Davi, e Davi sabia disso. Na sua presença havia uma guerra importante. Urias estava lá na guerra. Urias sabia que era importante ele estar na guerra. Ele era um dos líderes, liderava soldados, além de ser um dos melhores. Mas Davi não pensou nisso. Davi não pensou mais nas prioridades de Deus. Davi não pensou mais nas prioridades do povo. Davi não pensou mais na importância da guerra, que era vencer. Davi agora se preocupa apenas em arrumar um jeito para abafar o seu pecado, esconder o seu pecado. Davi não se preocupa com as prioridades de Deus para a sua vida, nem se preocupa com as prioridades de Deus para o seu povo. Ele se preocupa apenas consigo mesmo. Ele ficou no palácio. Além de não ir para a batalha, ele agora desfalca o exército, tirando Urias, um dos melhores oficiais. Irmãos, o pecado torna o nosso coração insensível quanto às prioridades de Deus para a nossa vida. Deus tem as suas prioridades para nós. Quando o crente está envolvido em pecado, ele vai arrumar de todo jeito. Primeiro é que ele não vai ligar muito mais para as prioridades de Deus. Ele vai viver somente em função de si mesmo, em função da realização dos seus desejos, ou esconder os resultados, ou esconder o seu pecado. Davi mandou chamar Urias, tirando da batalha, desfalcando o exército. Davi se preocupou em manter sua imagem, manter o seu nome. Ele não prioriza suas responsabilidades, tira um oficial para tentar esconder o seu erro, para tentar esconder o pecado. Amados irmãos, precisamos tomar cuidado. Quando o pecado torna o nosso coração insensível, ele tira também as nossas prioridades, as prioridades que Deus tem para nós. Nós iremos viver em função de nós mesmos. Nós não iremos mais nos preocupar com o reino de Deus. Nós iremos apenas preocupar conosco. Davi ficou preocupado apenas consigo mesmo. Mas o pecado, quarta coisa, o pecado torna o nosso coração insensível. E quando a gente tenta abafar, não resolve. Ele só abre brecha para cometermos outros pecados. Foi isso que Davi fez. Olha só o que o texto diz. O texto narra: Davi manda tirar Joabe da guerra. E quando Urias, e quando Urias vem chegando, verso 7 diz assim: vindo, pois, Urias a Davi, perguntou a este como se passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Veja só, irmãos, o verso 7 começa a narrar um fato importante aqui. O falso interesse de Davi. Davi está sendo completamente falso. Quando Urias chega, Davi pergunta: como vai Joabe, como vai a guerra? Porém, esse não era o interesse de Davi, não. Davi sabia muito bem como estava Joabe. Davi sabia muito bem como estava a guerra. Sabe por quê? Porque ele tinha mensageiros que ia e vinha trazendo mensagem. Ele tinha os relatórios diretos dos mensageiros. Ele não precisava perguntar para Urias como é que estava, mas ele está aqui com um falso interesse. Davi sabia muito bem que Urias estava pensando: por que o rei me tirou da guerra? Urias sabia que ele era importante para a batalha. Ele era um dos 30 generais.
E um general comandava uma quantidade de soldados, um pelotão de soldados. E Urias, saindo daquele pelotão, ia ficar sem um general. E aí, como é que vai ser? Talvez ele vinha perguntando isso na sua mente, mas Davi, para desarticular os seus pensamentos, Davi diz: ó Urias, a ideia aqui, como é que vai, Urias? Como é que está tudo lá? Mas a gente vai ver, irmãos, o falso interesse de Davi. Ele está com o coração insensível e está cometendo aqui a hipocrisia. O verdadeiro interesse de Davi era desarmar Urias com essa interrogação. Mas ainda a insensibilidade do coração de Davi é vista, irmãos, quanto as formas como ele diz. Olha, ele está tão insensível que essas expressões aqui no verso 7, vendo pois Urias, perguntou Davi perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. No nosso português não dá para entender muito bem as palavras aqui, mas na língua hebraica, sabe o que significa isso aqui? Davi está perguntando: Urias, como é que está o povo lá? Tem paz lá? Como pode ter paz? Como é que pode ter paz? Está todo mundo em paz, Urias, lá? Não está em paz, meu Davi. Está na guerra. Mas Davi está tão insensível que até a pergunta que ele faz, a última pergunta: como vai Joabe, como vai o povo, como vai a guerra? A ideia é: está tendo paz na guerra? Quem está em paz na guerra naquele momento? Ninguém estava em paz, os soldados estavam guerreando, correndo risco de morrer qualquer momento. Como é que estava em paz, Davi? A expressão como ia a guerra na língua original significa isso. Há paz em Joabe? Há paz na guerra? Não dá, Davi. Mas veja o grau de insensibilidade que está o coração de Davi. Ele não está mais conseguindo ver. Ele está sendo um hipócrita, está sendo um cínico. Parece que o pecado tirou toda aquela sensibilidade e toda aquela maneira, aquela visão daquele homem de Deus que era Davi. Irmãos, isso aconteceu com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O pecado torna o nosso coração insensível para cometermos outro pecado. Quando nós pecamos e tentamos esconder, um dos primeiros pecados que mostramos é a insensibilidade e a hipocrisia. Por quê? Vamos fazer de tudo, uma vida camuflada para tentar esconder os nossos pecados, e isso é hipocrisia. Davi estava sendo hipócrita. Primeira coisa, Davi estava sendo insensível e hipócrita. Um pecado levou ao outro. Pecado levou ao outro. Mas ainda, meus queridos irmãos, não só isso, Davi ele age como se nada estivesse acontecendo e tenta comprar Urias. E a gente começa a ver as tentativas. Ele desce, manda Urias vir, e o texto depois, Davi disse a Urias: desce a tua casa, levanta e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, não foi para casa, ficou lá nas dependências do palácio. Não foi. Irmãos, aqui começa o pesadelo de Davi. Davi começa então a tramar. Ele tenta a primeira vez, tenta a segunda vez, esconder os seus erros e não dá certo. E o que é que ele faz? Um pecado sempre traz o outro. Pecado escondido, o pecado não confessado sempre traz o outro. O primeiro é a hipocrisia. Quando ele tenta esconder os seus erros, o seu pecado de adultério, o coração já estava insensível, ele tentando esconder tudo isso aí, ele comete o primeiro pecado da hipocrisia. Insensibilidade. Hipocrisia. Ao ponto de, quando percebeu que não estava dando mais para esconder, o que ele manda fazer? Davi manda matar Urias. Ele faz a primeira tentativa para esconder o seu pecado.
Verso 11: respondeu-lhe Urias a Davi: a arca, Israel e de Judá ficam em tendas, Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não vou fazer isso. Deus começou a dar advertências para Davi, mas Davi estava tão insensível que ele nem percebe isso. Você já pensou? Na primeira tentativa de Davi de tentar esconder, ele está cometendo outros pecados, e ele diz: ó Urias, vai para tua casa. Urias diz: eu não vou. Isso aqui, irmãos, deveria ser uma pancada em Davi, quando ele diz: olha, como vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Se a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, estava em tendas, o povo, Joabe, estava na guerra, como Urias ia descansar? Sabe por que isso deveria chamar a atenção de Davi, irmãos? Urias não era judeu, Urias era heteu, tinha alianças com os judeus para as guerras. Um homem que nem fazia parte do povo de Deus, estava mais compromissado com Deus e com a guerra, com a vontade de Deus, do que o próprio rei Davi. Isso foi uma advertência de Deus, mas Davi não percebe isso. Com essa resposta a gente vê que Urias estava priorizando o reino, priorizando a expansão, mas Davi não estava muito ligado a isso. Davi faz a segunda tentativa, irmão. O pecado torna o nosso coração insensível e não nos deixa ver as advertências de Deus. Na segunda tentativa, Davi fez dissimuladamente, verso 12 e 13: então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia. Convidou Davi, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos, e desceu de seu senhor, porém não desceu de novo para sua casa. Aí, como eu disse, o pecado torna o nosso coração insensível. O pecado não confessado, não abandonado, torna o nosso coração insensível, e na tentativa de esconder o pecado, nós sempre iremos cometendo outros. Pecado é igual uma bola de neve. Não confessado, ele vai virando uma bola de neve, crescendo, cada vez fica maior, até quando estoura tudo. Davi agora estava aqui, ele faz as tentativas, não vê as advertências de Deus. Agora Davi cria um plano maléfico. Davi não estava mais vendo a vida da ótica de Deus, ele estava vendo a vida apenas da ótica de um coração duro, um coração insensível, causado pelo pecado. O que ele manda fazer? Verso 14 a 17, então diz assim: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Olha só, ele escreve a sentença de morte do homem e coloca na mão do homem. Isso mostra que ele sabia que Urias era honesto demais, que Urias jamais iria abrir a carta. Agora imagine se Urias abre a carta. Escreveu a carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias o lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Davi, ele comete um assassinato premeditado. Você veja o ponto da insensibilidade do coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus dá brecha para o pecado, e o coração dele se torna insensível a ponto de cometer um assassinato. Ele comete um assassinato, ele manda matar, ele trama a morte de Urias. Ponde Urias na frente de uma batalha. Aí depois, sabe o que ele vai dizer? Olha, Joabe, não fica preocupado não, Joabe, porque Urias morreu na guerra, isso faz parte, ele morreu na batalha. É isso que ele diz para Joabe: fica tranquilo,
coração insensível, manda matar alguém e depois diz: fica tranquilo, faz parte da guerra. Está vendo como o pecado torna o nosso coração insensível? A ponto de cometermos os piores absurdos da vida. Precisamos ter cuidado com o pecado. Deus manda a gente ser santo porque Ele sabe o quanto o pecado é danoso. Deus manda a gente ser santo porque Ele sabe o quanto nós podemos fazer se nós cedemos ao pecado. Esse aqui era um homem segundo o seu coração, irmãos. Esse aqui era um homem que tinha uma comunhão com Deus maravilhosa. Mas ele cedeu ao pecado. E o pecado tornou o seu coração insensível. Davi agora está pensando: olha, tudo deu certo. Até aqui ele manda matar. Dormi com uma mulher bonita, ela engravidou, poucas pessoas talvez sabem, mas esses não vão dizer para ninguém, porque senão eu prendo, mato. Já tramei a morte do marido dela, mas ninguém vai saber, porque ele estava na guerra, é ofício da guerra, ele podia morrer mesmo, então, mas ele que tramou e mandou matar. E por fim, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou casar com ela. Ela vai ser minha esposa e o filho que ela está esperando vai ser meu mesmo e ninguém vai saber. Então tá tudo tranquilo, né? Até aqui estava dando tudo certo para Davi. Já tinha adulterado, já tinha mandado matar, insensível, tinha mandado matar Urias. Essa era a interpretação de Davi. Davi achava que tudo tinha acabado ali, o seu coração continuava insensível. Só que Davi tinha esquecido uma coisa. Verso 27. Depois que ele manda matar Urias, ele manda trazer a mulher, passado o luto, um período, ele manda trazer a mulher para sua casa, se casa com ela, e aí o problema, aparentemente para Davi, todo o projeto dele, todo o plano maquiavélico de Davi estava dando tudo certo, mas tem um problema. Quando chega no verso 27, diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se sua mulher e lhe deu à luz um filho. Agora veja aqui o que o texto diz: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. Davi pensava que o seu plano tinha sido perfeito, porém as escrituras diz que aquilo que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. A palavra mal aqui expressa a ideia: o pecado de Davi causou mal-estar. Deus tremeu por dentro, essa expressão. O pecado de Davi causou, porém isto que Davi fizera foi mal perante o Senhor. Deus tremeu por dentro, cheirou mal diante do Senhor. Aquele homem, irmãos, que oferecia ofertas ao Senhor, aquele homem que louvava ao Senhor, que oferecia sacrifício de louvor para Deus, que Deus sempre se agradava do sacrifício de Davi, agora esse homem está levando na presença de Deus o que? Uma oferta maldita, que Deus treme, que fede. Isso foi o resultado do pecado de Davi perante Deus. Cheirou mal às narinas de Deus, cheirou mal na presença de Deus. Meus queridos, Deus nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe todos os nossos pensamentos, sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos, Ele sabe de tudo. Davi tentou e Davi esqueceu disso, esqueceu que Deus estava vendo tudo. Tudo que ele estava fazendo, Deus estava de olho. E depois Davi colhe os frutos amargos do seu pecado. Ele não viu isso, mas ele colhe. As consequências que veio sobre a casa de Davi, capítulo 12, verso 10, começa então a aparecer. O filho com Batseba morre, capítulo 12, verso 22 e 23. Aminon, onde os seus filhos se apaixonam pela sua irmã, capítulo 13, verso 14 e 10. Aliás, 10, verso 10 e 14, Absalão, seu filho, mata Aminon. Depois Absalão persegue Davi, tenta matá-lo, e assim por diante. Olha só o que o texto diz, lendo essas consequências. Capítulo 12, verso 10.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e darei a teu próximo, ao qual se deitará com elas, e em plena luz do dia. Deus começa então a cobrar de Davi os seus pecados. Capítulo 12, verso 23, respondeu: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ainda no verso 23, porém agora é morta, porque eu jejuaria. Capítulo 13, verso 10 e 14 diz assim: disse Aminon a Tamar: traze-me a comida, a câmara, e comerei. Ele inventou uma mentira, dizendo que estava doente. A tua mão tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou dela e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela não quis, ele forçou e a estuprou. Ainda Absalão vem depois, capítulo 13, verso 28, e diz assim: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois eu sou quem vô-lo ordena. Sede fortes, mate ele. Absalão estava furioso pelo que ele tinha feito com a sua irmã. Ela era irmã parte de pai e mãe de Absalão, e irmã parte de pai. Aminon era irmão deles por parte de pai. Irmãos, o pecado torna o nosso coração insensível. Tudo isso aconteceu com Davi, por quê? Ele abriu brecha por causa das suas distrações. Queridos irmãos, quando desviamos o nosso olhar do Senhor, quando tiramos o nosso coração do nosso Deus, quando deixamos de olhar, de dar atenção para as verdades de Deus, quando deixamos de vigiar, nós podemos abrir brechas para a nossa vida entrar o pecado. O Senhor Jesus diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos ter cuidado, irmãos. Paulo disse: olha, eu esmurro meu corpo. O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que detesto, esse faço. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado. Nós não podemos dar brechas ao pecado, porque o pecado torna o nosso coração insensível. À noite, se Deus nos permitir, iremos pregar sobre a restauração de Davi. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que nos instrui acerca do pecado e o cuidado que devemos ter com ele, porque ele torna o nosso coração insensível e não nos deixa, Deus, na tua presença, nos tira da tua presença e nos leva a cometer os piores absurdos da vida. Nos ajuda, Deus, a vivermos a tua glória, em nome de Jesus. Amém.